Há algum tempo atrás, eu estava tendo uma conversa deliciosa com uma colega de profissão. E nessa conversa, nós estávamos trocando experiências profissionais. E foi aí que ela me trouxe sobre uma situação específica, na qual ela estava conversando com uma paciente sobre o fator tempo. A paciente trouxe o seguinte para ela: eu quero muito fazer uma faculdade, muito mesmo, mas quando eu terminar a minha faculdade, eu já vou estar muito velha. E por esse motivo, eu penso em desistir. Eu penso, na verdade, em nem começar a fazer essa faculdade. A minha colega de profissão respondeu o seguinte para ela: o tempo vai passar de qualquer forma. Você fazendo essa faculdade ou deixando de fazer, o tempo vai passar. Então, por que não você gastar o seu tempo com algo que você realmente deseje, com algo que você realmente goste? Oi, muito prazer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ana Caroline. Nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento, que é a seguinte: quais sonhos você tem? Você tem muitos sonhos na sua vida? Eu imagino que sim. Bom, é muito bom sonhar, né, gente? Isso é fato. Muitas vezes nós temos sonhos pequenos, sonhos mais comuns, assim, do dia a dia, né? Ou sonhos maiores até, tipo, sonhos como se fosse: eu quero comprar uma Ferrari, por exemplo. Eu quero comprar uma mansão de milhões. Nós temos vários sonhos diferentes, né? Cada um tem um sonho, cada um tem um desejo. Isso é muito pessoal de cada pessoa. Isso é muito pessoal de cada pessoa, né, gente? Olha que redundância. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Bom, é isso. Quando a gente fala a respeito de sonho, é muito bom sonhar. Mas melhor do que sonhar é realizar. E se você aí tem muitos sonhos, o que você acha que está faltando hoje para você realizar os sonhos que você tem? Bom, o que é mais importante a respeito dos sonhos e o que a gente precisa aprender para ontem sobre eles é que não basta só sonhar. A gente precisa realizar os nossos sonhos, não é mesmo? Ele não pode ficar só no campo dos sonhos, eles precisam ser realizados. E para a gente realizar os nossos sonhos, a gente pode fazer o quê? A gente pode trabalhar para isso. Bom, a palavra investimento ficou muito conhecida quando a gente começou a ver mais assuntos, mais conteúdos a respeito de educação financeira. Hoje em dia, a palavra investimento é muito mais comum. Invista o seu dinheiro, invista em ativos, em passivos. Gente, eu estou jogando aqui, tá? Eu não manjo de investimento, não, tá? Mas eu só tô dando exemplos. Então, essa palavra ficou muito mais comum nos dias de hoje. Sobre investir o seu dinheiro, por exemplo. O dinheiro é um recurso e um grande recurso, a gente sabe, e a gente pode investir ele para que ele se multiplique. Mas e o nosso tempo? Como é que a gente pode investir o nosso tempo, então? Bom, quando a gente fala a respeito de investir tempo, acho que é importante a gente lembrar da nossa vida enquanto ser humano, que nós somos seres que fazem um monte de coisa diferente e que nós temos diversas áreas da nossa vida. Então, nós temos a nossa vida espiritual, nós temos a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, sentimental, familiar, enfim, nós temos diversas áreas da nossa vida. E nós, enquanto seres humanos, nós assumimos papéis diferentes na sociedade. Nós somos filhos, nós somos netos, nós somos trabalhadores, enfim, nós somos pais, né? E por aí vai. Então, para a gente falar sobre investir o nosso tempo, então, vamos pensar nas diferentes áreas da nossa vida, levando aí vida profissional, vida pessoal, dentre outras áreas da nossa vida, né? Vida financeira aí. Vamos pensar um pouquinho nisso tudo. Como que eu posso fazer para investir o meu tempo melhor, então? Bom, para isso, a gente vai precisar de usar o nosso tempo se planejando primeiro. Muita gente acha que planejamento é uma perda de tempo, mas não é. O planejamento, ele faz parte da sua estratégia para investir melhor o seu tempo. Então, se você
tira um pouco do seu tempo para poder planejar, isso vai poupar seu tempo lá na frente, com alguma atividade, com alguma coisa. É sempre importante a gente saber o que a gente quer, mas mais importante ainda é a gente saber o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer para poder chegar lá, para poder alcançar aquilo que a gente realmente deseja. Então, o primeiro passo aí para vocês seria o seguinte: tire um tempo para você se planejar, para você pensar um pouquinho sobre as diversas áreas da sua vida e pensar o que você quer para essas áreas, aonde você quer chegar, quais metas você tem, qual o propósito, né, seu para cada área da sua vida. Quando eu falo a respeito de propósito, é o objetivo mesmo, aonde você deseja chegar. E isso já vai ajudar bastante, né, você se organizar. E aí, dando sequência aqui para vocês, eu quero dizer a respeito do nosso querido tempo, gente, que a seta, ela sempre vai estar apontada para o futuro. Por quê? O tempo, ele nunca passa para trás, ele sempre passa para frente, visando o futuro. Vou te dar um exemplo básico. Um dia tem 24 horas. Quando essas 24 horas finalizam, a gente vai para o próximo dia, e depois para a próxima semana, e depois para o próximo mês, e depois para o próximo ano, né, na verdade. Então, é isso que acontece, a seta ela sempre vai estar apontada para o futuro. Quando eu falo para vocês a respeito de todas essas áreas diferentes da vida que a gente precisa pensar para poder se planejar, para poder organizar, e aí, então, investir melhor o nosso tempo, usar o nosso tempo de uma forma melhor, né? Por quê? Porque quando a gente se planeja, a gente desenvolve metas, né? Ali para poder chegar ao nosso objetivo. Quando a gente tem um objetivo em mente, a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar, a gente sabe muito bem o que a gente quer alcançar, na verdade, né? Então, vai facilitar muito mais para eu investir o meu tempo de fato. Então, é isso que vai acontecer. Como eu disse, seta apontada para o futuro. O que eu vou fazer a partir de agora, então? Com essa seta aí, sempre para o futuro, nós seguimos com o quê? Com objetivos de longo prazo. Gente, para nós investirmos melhor o nosso tempo, a gente precisa ter um objetivo em mente, né? Para poder trabalhar todos os dias, para poder alcançar esse objetivo. E quando eu falo de objetivo a longo prazo, eu estou falando de construção. Um objetivo a longo prazo é algo que eu almejo para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para daqui a 5 anos. Nada imediato, entende? Então, quando eu falo sobre objetivos a longo prazo, a gente precisa entender que é uma construção. A gente vai precisar construir, desenvolver para a gente alcançar os nossos objetivos e assim ver que a gente está aproveitando melhor, então, o nosso fator tempo, que já que vai passar de qualquer jeito, a gente pode usar ele para fazer algo que a gente deseja, né? Outra coisa que eu quero trazer para vocês é sobre investir em você. Quando eu falo sobre investir em você, eu não estou dizendo que as outras pessoas à sua volta são menos importantes, tá? Nada disso. A sua família é importante, as pessoas, né, que você convive ali são importantes para você. Então, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, as suas amizades, enfim, são pessoas importantes para você. Mas quando eu falo de investir em você, é justamente olhar para as diversas áreas da sua vida e ver o que tá legal, o que não tá legal, aonde que eu quero chegar e como que eu vou chegar a esse lugar, como que eu vou deixar de viver os meus dias no automático e realmente passar a viver, sabe? Não só sobreviver aos meus dias, mas de fato viver esses dias. Quando eu falo de aproveitar o tempo, gente, outra coisa importante também é o descanso, tá? Muita gente acha que, se eu descansar menos, então eu vou poder fazer mais coisa, eu vou poder aproveitar mais o meu tempo. Não, eu não estou excluindo aqui o descanso, porque o descanso, ele é muito importante para a nossa saúde, inclusive para a nossa saúde mental. Então, quando você for se planejar aí para investir melhor o seu tempo, e como eu já disse para vocês, pensar em todas as áreas da sua vida para poder, de fato, investir melhor o seu tempo, é importante você incluir o descanso aí, tá? Descansar, ter uma noite bem dormida, descansada, para no outro dia você acordar com as energias renovadas e poder, de fato, viver, não sobreviver.
Como a minha colega de profissão trouxe e eu fiquei pensando muito nisso. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, quanto mais você usa o tempo ao seu favor, mais você vai poder fazer o que você quiser. Lembra quando eu falei lá no início de sonhos, de você realizar os seus sonhos? Mais importante do que sonhar é saber como você vai realizar. E como você pode realizar os seus sonhos é investindo melhor o seu tempo, pensando em todas as áreas da sua vida, diferentes, daquilo que você deseja alcançar. Você precisa se planejar para isso, você precisa descansar também, né, para poder acordar aí revigorado, revigorada, poder não só sobreviver, né, não sobreviver na verdade, para você passar de fato a viver os seus dias. Então pensa nisso. Você tem duas opções quando a gente fala sobre o fator tempo. Você pode ver o tempo passar ou você pode usar para você construir o que você quiser. É isso. Muito obrigada se você me acompanhou até aqui.